Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. Eis que nos encontramos mais uma vez, próximo de mais um Natal. E faz-se necessário, como sempre, trazermos para a nossa reflexão esse momento muito singular. Exatamente porque não se trata de mais uma data, mas sim de toda uma representação, uma significação de profundidade e de transcendência. Nós podemos refletir que ele, na condição de espírito pleno, responsável pelo processo histórico do planeta em que estamos, desceu das estrelas, mergulhou nas sombras densas da terra e tinha todas as condições de escolher como seu pai na terra um rei, um príncipe, um potentado da terra, um mercador próspero, mas ele escolheu um carpinteiro modesto. Como sua mãe, uma rainha, a esposa de um homem poderoso, de um homem rico, quando ele escolheu uma mulher jovem, anônima. Podia ter escolhido o ambiente de um palácio, de uma mansão, mas preferiu um estábulo. O berço tinha todas as condições de ser um berço de ouro, mas ele elegeu uma escudela, onde se depositavam os alimentos dos animais, que ficou na história como a manjedoura. Então ele chega na terra, a porta na terra, já deixando a mensagem eloquente, a mensagem da simplicidade. A simplicidade que ficou esquecida. Ao longo do processo histórico da sociedade, o processo de desenvolvimento social, econômico, cultural, especialmente a partir da Revolução Industrial e ao longo dos últimos tempos, até hoje, vivemos o que os especialistas chamam de a quarta Revolução Industrial. Como afirmam, o mundo 4.0, o mundo da era digital. Perdemos a simplicidade por causa da intensa produção de bens de consumo, com facilidade e uma produção em massa, por causa da construção de uma concepção social de status, de poder econômico, de poder político, de poder social. A criatura humana aos poucos foi sendo estimulada, animada a perseguir esses grandes objetivos sociais de triunfo pessoal, de sucesso, de status, para alcançar a fama, o prestígio, tornar-se uma celebridade. É necessário que o indivíduo alcance o pódio das conquistas humanas. Nos afastamos do estábulo, esquecemos a manjedoura, que fica hoje muito bem construída na forma de um enfeite, de uma decoração no canto da sala, em um ambiente que lembra o Natal, mas perdeu o significado. Ficou apenas o presépio com uma decoração, mas aquela história, aquele momento do estábulo e da manjedoura, nós nos esquecemos. A sua representação, a sua significação. Vivemos hoje esses dias distantes do estábulo, esquecidos da simplicidade. É necessário que voltemos àquele clima, em que o clima daquele ambiente formidável,
ele faça parte da nossa psicodinâmica, porque sem a simplicidade, o nosso caminho é da derrocada moral. É necessário que possamos produzir as nossas reflexões em torno do Natal, que nos faça voltar a Ele, entrar na conexão com Ele, e uma das condições é a simplicidade. Sem simplicidade, nós perdemos a grande oportunidade de fazer da reencarnação uma grande jornada de triunfo, não um triunfo social, mas um triunfo do espírito, do ser imortal. Se a existência nos conduz como um mecanismo de provação, porque riqueza, fama, prestígio, destaque não são benesses, são provações. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, deixam muito claro que a riqueza, por exemplo, a riqueza, ela é uma prova muito mais perigosa que a miséria, porque estimula o materialismo, o apego, estimula o consumismo, a ganância, estimula a indiferença, estimula, então, o comportamento egocêntrico. Então, é uma provação. Se a existência nos conduz a essa experiência, muita atenção, para que, embora essas facilidades na Terra, embora essas comodidades sociais, tenhamos a sabedoria de desenvolver em nós a simplicidade. Porque a simplicidade não é sinônimo de miséria. A simplicidade é um estado de espírito, um jeito de ser, um jeito de viver. Então, é necessário voltarmos à simplicidade. Chegamos a um ponto, a sociedade, que não há dinheiro que dê para pagar as nossas exigências, para custear os nossos desejos. Não há salário que dê conta, porque são muitas as necessidades, são inúmeras. As pseudos, as falsas necessidades construídas pela sociedade contemporânea. Nunca o indivíduo viveu tão intensamente o desejo de conquistar a montanha das conquistas sociais. Nunca se viveu tanto com intensidade assim. De modo que é importante que possamos fazer do Natal um momento de reflexão. E um dos pontos que se destacam é a simplicidade. Madre Teresa de Calcutá, essa mulher extraordinária, ela viveu a simplicidade como poucos. Dedicou-se de modo muito intenso ao bem e ao próximo. Ela cuidou de todos aqueles enfermos, esquecidos, abandonados. Com muito esforço, liderou a construção de hospitais para albergar e cuidar dos esquecidos, daqueles que se tornaram invisíveis numa sociedade materialista, numa sociedade consumista, numa sociedade empanturrada de luxo. Ela viveu bem no período do grande boom da AIDS. E hoje já existe preconceito e discriminação, imaginemos naquele tempo. Então eles eram esquecidos, abandonados à margem da sociedade. Ela os acolhia com amor. E nos hospitais construídos por ela, ela cuidou deles. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando então a Lady Di participou do evento de entrega do Prêmio Nobel da Paz a Madre Teresa de Calcutá. E então Lady Di disse para Madre Teresa: eu fico constrangido, fico tanto envergonhada, porque a senhora faz tanto, eu não faço quase nada. E ela disse: pois fique sem vergonha, minha filha, e faça o bem que puderes. Logo depois ela procurou Madre Teresa
para participar da sua congregação, da sua ordem. E a Madre Teresa respondeu: não posso aceitá-la. Não posso aceitá-la porque você é rica e poderosa. Nossa organização é de pessoas simples e pobres. Não podemos aceitá-la. O tempo passou e aconteceu a desencarnação de Madre Teresa de Calcutá. Pouco tempo após, a de Lady Di, num acidente trágico. Oportunamente, o médium Divaldo Pereira Franco relatou que Joana de Ângeles, espírito, sua mentora espiritual, revelou que no mundo dos espíritos, após a desencarnação de Lady Di, ela se encontrava em um hospital no mundo espiritual, acolhida para os tratamentos iniciais, até que ela reunisse as condições de autonomia psíquica para a jornada da imortalidade. Ainda no hospital do mundo dos espíritos, Madre Teresa foi visitá-la. E então disse para a Lady Di: agora você pode pertencer à nossa ordem, porque agora todo poder, toda a riqueza ficaram na terra. Agora tens condição. Porque nós vivemos a grande ilusão de coisas, de penduricalhos, de adornos, de conquistas sociais, mas é a grande ilusão do ego. Não precisamos de tantas coisas assim. Não precisamos de luxo, de excessos, de supérfluos. Não necessitamos. Porque quanto mais temos, mais nos empanturramos de coisas, maior a preocupação para manter, maior a preocupação para guarnecer. E o medo de perder, o medo de que nos roubem, o medo de que nos furtem. Manter o status, manter o padrão é muito complexo. Exige muito tempo e energias psíquicas e físicas para este empreendimento. A vida simples é uma vida muito mais sábia. É uma vida sábia porque é menos exigente. O indivíduo não necessita, tem consciência disso, de tantas coisas assim. E se adapta ao atendimento das suas necessidades com simplicidade. Se lhe furtam, ele não se perturba. Vai à cata da coisa de que precisa, sem se preocupar, sem se perturbar. Porque o indivíduo simples é uma pessoa serena. Então, simplicidade é uma questão de sabedoria. Por essa razão, é muito importante voltarmos a nossa atenção à simplicidade. Nesses dias em que se fala tanto de inteligência artificial, tem faltado tanto a inteligência emocional. E Jesus nos trouxe todo o repositório de informações e de vivências para que saibamos construir em nós a inteligência emocional. A inteligência emocional foi criada, essa denominação, foi estabelecida pelo psicólogo de Harvard, nos Estados Unidos, Daniel Goleman, quando percebeu que o QI, coeficiente intelectual, não é o suficiente para produzir um bem-estar psicológico, não é o suficiente para assegurar que o indivíduo tenha as condições emocionais de equilíbrio, de paciência, que tolere, que perdoe, que seja resiliente, que se encontre com serenidade e paz. Então ele descobriu que é necessário muito mais do que o QI. É importante o que é coeficiente emocional. E Jesus nos apresentou todas as possibilidades de uma inteligência emocional muito fecunda, para que a nossa jornada na Terra seja guarnecida de muito equilíbrio, de paz de espírito, paz que tem faltado tanto à criatura humana na Terra. Vivemos esses dias de grande ansiedade, de grande estresse. A Organização Mundial da Saúde chama atenção para esta problemática que denomina de um quadro pandêmico. É uma pandemia.
porque as pessoas estão intranquilas. Nos faz recordar Jesus quando ele estava na casa das irmãs Marta e Maria, na cidade de Betânia. Estava com Marta e Maria, só que Maria aproveitou o tempo para ouvir Jesus perguntar-lhe, estava de passagem, e Marta estava muito preocupada com a arrumação da casa, com a produção do alimento, porque ela tinha a boa vontade de ser uma boa hóspede, mas estava incomodada com a agitação da casa. Enquanto Maria não perdeu tempo, estava aproveitando aqueles instantes importantíssimos, significativos, para sorver de Jesus toda a sabedoria. Mas Marta então foi reclamar, porque as pessoas que são ansiosas, as pessoas que são incomodadas, as pessoas estressadas reclamam muito. Vivemos a era da reclamação. O indivíduo reclama do trânsito, reclama da chuva, reclama do calor, quando faz frio, reclama do frio. Quando para de chover, reclama da seca. Então o indivíduo reclama sempre. Reclama do outro, reclama do marido, reclama que está casado. Antes queria muito casar-se. Depois que se casa, eu queria tanto me descasar. Um amigo, ele ainda jovem, estabeleceu a convivência do matrimônio. Casou-se, é de uma família de destaque social. E ele me contou que as sextas-feiras eram cruéis, porque a sexta-feira de noite era o prenúncio do final de semana. Ele chegava na sacada da sua cobertura, olhava para a rua e dizia, meu Deus, o que eu estou perdendo? Casado, eu estou perdendo muito. Ele queria tanto casar-se com ela, agora ele queria tanto livrar-se dela, para se casar com a liberdade, que na verdade é a libertinagem. Ele se descasou, voltou a casar tempo depois, porque aquela liberdade perdeu a graça. Ele se casou de novo, e então ele me disse, mais uma vez, toda sexta-feira, eu estava lá na sacada e olhando para a cidade, dizendo o que eu estou perdendo. O indivíduo reclama sempre, o que a psicologia chama de pessoas dependentes e insatisfeitas. Dependentes porque sempre depende de algo para ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu serei feliz se eu terei paz, quando eu terei paz se. E quando alcança aquele quando e o se, entra no tédio. Passou a novidade, entra o tédio. Então ele já elege um outro, porque ele é uma pessoa dependente. E todo dependente é um insatisfeito. Todo dependente é insatisfeito. Então, depois de passar a novidade da conquista, agora para eu ser feliz mesmo, de verdade. Quando se, é sempre assim. Então são as pessoas da reclamação. Reclamam sempre. E Marta foi reclamar com Jesus e com Maria. E disse para Jesus, Senhor, tu não se importa que Marta me deixe aqui nos quefazeres da casa sozinha, enquanto ela fica aí contigo? E Jesus, com muita serenidade, disse para Marta, 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 tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Parece que está falando para os homens e as mulheres da atualidade. Existe uma grande inquietude. Nunca a criatura humana teve tanta necessidade de paz, de serenidade, como na atualidade. Há uma grande intranquilidade. Há uma grande intranquilidade. Sentado à mesa com uma colega no ambiente de trabalho, e nós manuseando um processo, e percebi que todos os dedos, todos, praticamente não tinham unhas. Então percebi, ela se alimenta de unhas e de dedos. E fiquei pensando, o quantos que têm esse péssimo hábito por causa da ansiedade, de uma intranquilidade. De vez em quando ouço alguém reclamar do bruxismo. De vez em quando ouço alguém reclamar disso ou daquilo, tudo relacionado a uma inquietude, a ausência de paz, a falta de sono, o remédio para dormir, durante o dia o remédio para acordar,
é o remédio para comer, é remédio para parar de comer. Então, é uma intranquilidade muito superlativa. E Jesus, ele nos disse: a minha paz vos deixo. Como quem propõe, construa também a tua própria paz. E é possível a paz. É possível a serenidade. Serenidade e paz é uma questão de escolha. Quando o indivíduo se decide pela paz, se ele quiser, ele a desenvolve interiormente. Mas se o indivíduo quiser condicionar a paz ao ambiente, eu terei paz quando? Eu terei paz se. Porque as coisas mudam muito, se alternam muito. Então nunca teremos a segurança da paz. Porque o indivíduo condiciona a uma outra pessoa, condiciona a um acontecimento, condiciona a um contexto. E esquece o mundo interno, esquece-se interiormente. Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, Jung, ele fala da interioridade do ser, que o indivíduo deve encontrar-se, descobrir-se. E Sócrates já falava o autoconhecimento. Temos esquecido o nosso mundo íntimo. E quando Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós, é essa grande busca do mundo íntimo, da nossa realidade interior. Temos nos esquecido de nós mesmos, do nosso mundo interno, esquecidos do nosso psiquismo, temos esquecidos da nossa atividade mental. O indivíduo apenas atua mentalmente, sem ter consciência de que é um ser em atividade mental. A paz inicia-se na mente e se constrói na mente. Felicidade é uma construção mental, ao mesmo tempo que o indivíduo deve adotar o comportamento vinculado às leis morais da vida, porque não é possível a paz autêntica enquanto o indivíduo é egoísta. Que o indivíduo seja feliz enquanto se torna ganancioso, indiferente ao próximo, quando se torna materialista, quando se torna egocêntrico e não considera o outro, apenas o seu interesse egóico. É necessário que o indivíduo transforme-se no altruísmo, na solidariedade, na fraternidade, na caridade, para que então, com essa atividade moral, possa então ter a serenidade interior de produzir mentalmente um estado de paz, a despeito das ocorrências, a despeito da realidade posta num ambiente objetivo. Paz interior, fazendo todo o bem ao alcance, transformando-se moralmente e construindo um estado mental de segurança e de equilíbrio. Isso é muito importante. O indivíduo voltar-se para si e trabalhar-se na sua dinâmica mental, a sua psicodinâmica, pensamentos, emoções, sentimentos muito bem observados e administrados. O ego, que é o centro da consciência, é o administrador, é o gestor de toda essa dinâmica. E precisa o ego para fazer uma gestão, uma administração da personalidade com equilíbrio e com felicidade, precisa consultar o self. O self, no dizer de Jung, é a divindade em nós. Diríamos, à luz da doutrina espírita, é o reino de Deus em nós, é o espírito com a sua potência de evolução. Para que o ego seja um bom administrador, precisa consultar o self, consultar o mundo íntimo, onde se encontram as leis morais da vida, como afirmam os Espíritos no Livro dos Espíritos, quando categoricamente dizem no Livro dos Espíritos que as leis de Deus estão escritas na consciência.
Então é necessário que o indivíduo volte sim a si mesmo, busque em si as leis morais da vida, para então vivê-la com tranquilidade. É possível a paz, é possível a serenidade, é possível sermos felizes sim, é uma questão de decisão. Não há dependência de governo, não há dependência do outro, não há dependência das circunstâncias, é o recurso íntimo. É o recurso íntimo. Porque se nós colocarmos condicionados a uma realidade objetiva, a felicidade jamais será conquistada. Quando se estabeleceu que a felicidade não é deste mundo, que se encontra no Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo, não é deste mundo de egoísmo, não é deste mundo de ganância, não é deste mundo de violência. Quando eu me desconecto do mundo de violência, do mundo de ganância, do mundo de consumismo, do mundo do egoísmo, já posso dizer-me que sou feliz. É a felicidade possível na Terra. Não percamos esta oportunidade. Não percamos. Façamos deste mês de dezembro, como sempre, momento de reflexão. É necessário refletirmos a respeito da vida, das leis de Deus, as leis morais, a respeito de Jesus e dos seus ensinamentos, para construirmos em nós o estado de serenidade, o estado de paz, e que sejamos homens e mulheres ativamente serenos, serenamente ativos no bem operante, no bem proativo. Independente dos outros, façamos o bem que estiver a nosso alcance. Independente do mal que queiram nos fazer, continuemos perseverantes no bem, no limite das nossas possibilidades. Não desistamos jamais desse projeto do bem, do projeto da transformação moral. Não descuidemos da nossa atividade mental. Não descuidemos. Foi por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Essa vigilância, essa postura mental do indivíduo está se observando, se policiando e administrando, gestando a sua psicodinâmica, desde as nascentes íntimas dos pensamentos e das emoções e no comportamento objetivo. É possível. Somos espíritos, somos imortais. E isso nos dá a segurança de que é possível. Trazemos a condição de estado potência, de evolução, potência de transformação. Somos homens e mulheres. Na Terra, somos espíritos, seres do vir a ser. Somos seres do devir. O filósofo Heráclito, ele disse: a pessoa não toma banho no mesmo rio, porque as águas não são as mesmas. E ele transfere essa reflexão para a criatura humana. Nós somos assim, como a água do rio. Nós somos do vir a ser. Nós somos do devir, da transformação. Como diz Joana de Ângeles, espírito, nós somos homens e mulheres de futuro. Então assumamos esse comportamento mental de futuro, para que no presente trabalhemos todo o bem, toda a transformação, todas as conquistas de conhecimento possível, alargando a nossa cognição, a nossa capacidade de entender e de compreender, para vivermos a paz de espírito, a felicidade tão desejada. Felicidade que não se encontra nas coisas, nos pertences. Coisas, pertences, atende às necessidades básicas. Coisas além da conta atendem outros interesses. Coisas produzem conforto, bem-estar social, mas felicidade não. É só para perguntar para aqueles que enriqueceram e estão ausentes de paz. Vivemos dias na Terra de uma quantidade perturbadora de suicídios. A cada 3 segundos, uma tentativa de suicídio. A cada 40 segundos, um suicídio no planeta, afirma a Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque as pessoas têm conquistado tantas coisas, mas perdido o significado da vida.
Estava no automóvel um dia desses, indo para uma palestra, e na rádio, as canções que eram ali executadas, a locutora sempre anunciava antes quem iria cantar e apresentava alguma notícia, alguma informação a respeito da canção ou do cantor, da banda. E estava para ser executada uma canção da banda Queen, e ela disse algumas particularidades do seu vocalista Freddie Mercury. Por último, ela disse do seu patrimônio após a morte, uma herança fabulosa materialmente, a sua mansão ele deixou para a pessoa que ele mais amou, e deu o nome, mas o destaque é uma mansão, disse ela, de 28 quartos. E eu pensei, para que tanto? E eu me recordei nesta hora de uma entrevista que eu assisti há muito tempo com um dos membros dos Beatles, não sei quem foi exatamente, mas um dos componentes da banda Beatles. E ele disse, nessa entrevista, que ele ganhou muito dinheiro, que lhe possibilitou ter todas as coisas que queria, que precisava e que não precisava. Conheceu o mundo mais de uma vez. Então, o mundo já não tinha mais graça, porque ele já conhecia o suficiente. Coisas para comprar, ele também não tinha mais graça. As drogas também já não tinham mais graça. E então ele olhou para a sua mansão e disse: vou construir quartos. Naquela entrevista, ele já estava no quarto de número 32. 32 quartos a sua mansão. Quando eu vi, eu pensei, é o tédio. É o tédio. O indivíduo está tão empanturrado de coisas, de prazeres, e que a sua vida não tem conteúdo psicológico. É o tédio. É o tédio. E os Espíritos dizem no livro dos Espíritos que dentre os vários fatores do suicídio, um deles é o tédio. Então, prestemos muita atenção. A felicidade e a paz não estão nas coisas, nem nos eventos sociais, que produzem bem-estar, produzem prazer, produzem conforto, mas felicidade e paz. Como disse Albert Einstein. Einstein disse: o mundo dos fatos não conduz ao mundo dos valores. O mundo dos valores vem de outra região. E a doutrina espírita, como Jesus nos apresenta qual é essa região do mundo dos valores, é o mundo íntimo, o da consciência. O da consciência. O próprio Einstein, ele escreveu uma carta para a sua filha e disse, dentre outras coisas, a ciência localizou 4 forças universais. 4 forças universais: a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca, a força nuclear forte. E Einstein disse para sua filha: eu descobri a 5ª força, o amor. O amor é a 5ª força universal, capaz de imobilizar a vida, o ser, e produzir a felicidade autêntica. Então, Jesus é o grande convite para esta 5ª força universal, a do amor. Quando ele pronunciou a palavra amor, como ele vibrou no amor, porque ele é o ser amor, a terra tremeu. E nós estamos aqui, todos nós estamos aqui neste momento, nós os encarnados, como também os desencarnados, em maior quantidade, estamos todos aqui por causa dele. Por causa dele. Não fosse ele, não estaríamos aqui. Então, voltemos ao estábulo, voltemos à manjedoura, voltemos à simplicidade, voltemos. Sejamos simples,
sejamos menos exigentes, sejamos menos cobradores, sejamos menos especiais, porque os egoístas, os narcisistas, os egocêntricos são muito especiais. Tudo para si, do bom e do melhor. E estamos ensinando as crianças a isso. Estamos ensinando as crianças que já ganharam o gosto pelas marcas, o gosto pelo status, o gosto pelo que é chique, pelo que é luxuoso, o gosto pelos adornos sociais. Envolvamos nossas crianças na simplicidade. Treinemos a simplicidade neles. Porque a simplicidade é base de uma vida pacífica, pacificadora, de uma vida feliz. Todo homem e mulher autenticamente feliz é simples. Sejamos simples. Voltemos ao estábulo, voltemos à manjedoura. Na intimidade do ser, para acolhermos Jesus, entrarmos em conexão com Ele, porque Ele, hoje, descrucificado, em espírito e vida, em espírito e verdade, sem dogmas, nos aguarda pacientemente, aguarda por nós. Aquele seu périplo, aquela sua jornada que começou na manjedoura, terminou na crucificação. Ele não teve um bem como patrimônio seu. A única coisa que ele teve sua foi dado em doação, a cruz. E preso ao madeiro infamante, ele disse em certo momento: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E Ele nos deixou o grande legado do perdão, para que nós perdoemos também. Sem perdão, não há condição de paz. Não guardemos mágoas, ressentimentos, ódios de ninguém, contra ninguém. Não continuemos esta existência com mágoas, ressentimentos, ódios. Não continuemos. Libertemo-nos. Se tivermos dificuldade individualmente, façamos terapia, busquemos ajuda, mas não nos autorizemos seguir esta jornada, esta reencarnação, a partir de agora, carregando mágoas, ressentimentos. Jamais. Não nos autorizemos. É um lixo mental, é a doença da alma. Libertemo-nos pelo perdão. Libertemo-nos e pacifiquemos a alma. Porque não há como viver um estado de paz autêntica com mágoas, ressentimentos, ódios contra alguém. Libertemo-nos da culpa. Perdoemo-nos e assumamos um outro comportamento de transformação. Assumamos um outro comportamento. Perdoemo-nos e não nos autorizemos a repetir erros. Transformemo-nos. Como disse Jesus: ide e não peques mais, para que o mal maior não te aconteça. O amor autêntico, o amor cobre a multidão de pecados. Por essa razão, tranquilidade. Tanta inteligência artificial e tão pouca inteligência emocional. Trabalhemos esses valores em nós. Trabalhemos esses valores em nós. E o perdão é essencial. A compreensão, a tolerância, a paciência, a resiliência. A certa altura, na cruz, ele disse: tenho sede. Um soldado romano, de forma sarcástica, de modo cruel, pegou um pano imundo, mergulhou numa solução alvinagrada, amarrou na ponta de uma lança e estendeu até ele. E ele continuou com sede.
E Ele permanece hoje com sede, mas não é sede da água, é sede de nós. Ele tem sede de nós. Para iniciarmos essa jornada na direção dele, é necessário começarmos no estábulo, é necessário revisitarmos a manjedoura, é necessário a simplicidade. Libertemo-nos das cangas das paixões dissolventes e com simplicidade, com a alma tranquila, serena, nimbada de amor, sigamos na direção dele, para matar a sede dele, porque a sede dele hoje é a sede de nós, a sede da nossa decisão, a sede da nossa determinação em segui-lo de forma definitiva e resoluta. Então, que possamos dizer a outros, que possamos desejar a nós mesmos um Feliz Natal autêntico, reflexivo e de transformação. E sigamos adiante com espírito de gratidão a Deus pela vida, gratidão por estarmos aqui, nossa particular gratidão a esta abençoada casa que sempre nos recebe com amizade, a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores e jovens presentes, nossa gratidão pela atenção educada, a presença paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Feliz Natal e 2019 rico, pleno de realizações felizes. Muito obrigado, muita paz.